Começa aqui mais um Bíblia Fala, hoje quinta-feira, para podermos quase que encerrar esta conversa. É certo que ainda temos mais 2 dias, mas temos vindo a falar sobre esta problemática que a Bíblia nos apresenta de nós resistirmos ou de nós entristecermos o Espírito Santo. E temos visto como é bom podermos não utilizar estas duas posturas que eventualmente no nosso dia-a-dia temos alguma frequência em usá-las, não as usarmos com Deus para tirarmos todo o benefício, todo o resultado positivo para a nossa vida e para a vida daqueles que nos cercam. Gostava de convidá-lo a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, para lermos no capítulo 5, 2 ou 3 versículos. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, Paulo vai escrever versículos muito curtinhos, só praticamente de uma frase, mas todos eles muito profundos e que serão tema de conversa para nós. Diz o versículo 19, não extingais o Espírito. O versículo 20 diz, não desprezeis as profecias. E por fim, o versículo 21 diz que não, mas pondo tudo à prova, retende o que é bom. Pedro, será que temos mesmo o poder para extinguir o Espírito Santo na nossa vida? Será que temos essa capacidade? Infelizmente temos. O apóstolo Paulo, se nos diz não extingais o Espírito... É porque temos essa liberdade, digamos assim, porque é possível extingui-lo, não é? Agora, claro, a nossa reflexão, como dizias, ele faz esta afirmação, é um postulado, não vai, neste texto não vai propriamente explorar formas, como é que isso pode acontecer. Ora, nós felizmente temos a Bíblia como um todo, que nos ajuda a fazer a reflexão, mesmo sobre aquilo que está escrito, não é? Que não esteja totalmente explorado. Estas frases de Paulo são quase como as frases de nós enquanto pais, não é? Que pomos um ponto final parágrafo ali no assunto, porque é mesmo aquilo. É aquilo, não é? É a verdade, é o que acontece e ele faz essa afirmação. E acho que também é muito interessante fazermos, no fundo, esta ligação. Esta já é a terceira expressão, e nós temos tentado, ao longo desta semana, declinar um pouco estas expressões, que é não resistir ao Espírito, não entristecer, e agora... esta ordem talvez seja útil por isso, agora estamos a falar de não extinguir. Que é a parte mais grave, digamos assim, não é? Porque quer na resistência, quer no entristecer, o Espírito Santo se calhar está continua presente. a trabalhar connosco, não é? Extinguir é a convidar-nos para a caminhada. Então, eu gostaria talvez de precisamente ir buscar a nossa ilustração, porque começámos aqui no primeiro dia com uma ilustração que nos vai também servir perfeitamente. Então, nós dissemos que no fundo, o Espírito Santo poderia ser comparado a um amigo que nos apela, nos tenta convencer a ir correr, fazer com ele exercício, porque isso é bom para nós e dá-nos toda uma série de argumentos. Nós vimos o que é resistir, que seria não ir com ele, apesar dos argumentos. Entristecer, que seria durante a corrida ou a caminhada, ter algumas atitudes que o deixassem triste. Extingui-lo, no fundo, será o quê? É a certa altura querer correr sozinho. Podemos dizer que o jovem Henrique tomou essa decisão? Sim, podemos dizer que sim, no sentido em que ele queria a salvação, mas não queria ir acompanhado. Não queria correr acompanhado. Acompanhado com o mestre e com as regras do mestre. Se esse amigo, também já o chamámos aqui esta semana, um treinador, porque no fundo ele é que nos está a entusiasmar, porque ele quer nos treinar, ele quer nos pôr em melhor forma, é o que o Espírito quer fazer, o Espírito quer treinar-nos. Não é ele que vai fazer a obra por nós, mas ele inspira-nos, convence-nos, mostra-nos como é, porque nós é que vamos ficar em forma espiritual. Para ganharmos a vitória da eternidade. Porque a vitória é o que nós queremos. Extinguir o Espírito Santo será, continuando nesta ilustração, chegar a um ponto tal em que eu quero continuar, mas sozinho. Digo, agora já não preciso de ti. Por isso é que neste sentido talvez seja a mais triste, a mais dramática de todas as situações. E infelizmente esta parece um pouco, talvez seja uma forma de lutar, resistir também, aniquilar o Espírito Santo, mas agora, digamos, ao contrário. Porque eu acredito que muitas vezes nós extinguimos o Espírito Santo precisamente quando seguimos numa certa prepotência espiritual e nessa prepotência nós permitimos que a voz do Espírito deixe de ser ouvida. E agora talvez esta mensagem pareça ou possa aplicar-se não tanto àqueles, diríamos nós, afastaram-se do caminho, deixaram de querer saber das coisas de Deus.
talvez extinguir o espírito esteja mais próximo daqueles que até se mantenham bem firmes nas supostas coisas de Deus e espirituais, mas que no fundo o fazem sem o auxílio do Espírito. E aí podemos dizer que é uma situação realmente muito grave. Talvez possamos ainda acrescentar o seguinte. É grave porque tocamos sempre os polos, podíamos dizer, não é? Sim, exatamente. Ou somos demasiado liberalistas ou demasiado fundamentalistas, quer dizer, estamos ali a tocar muito os polos. E nós sabemos que isso muitas vezes equivale ao mesmo, não é? Equivale ao mesmo, não é? No fundo, nós se pensássemos, ainda nos poderíamos questionar, bom, mas como é que podemos extinguir o Espírito, a obra que Ele está a fazer em nós? Basta pensarmos em Jesus Cristo. Talvez seja uma boa referência para percebermos como isso pode acontecer com a obra do Espírito Santo. Nós sabemos que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós não podemos fazer nada sobre isso. Não podemos decidir se Ele morreu ou não morreu. Claro. Portanto, a obra de salvação, de expiação, de redenção que Cristo operou através do seu sacerdócio nesta terra e o que Ele continua no céu, essa obra, ela tem um efeito, é uma obra de salvação, foi executada. Agora, nós podemos perguntar será que eu posso anular o efeito dessa obra? Pois aí não temos dúvida, isso está dito na Bíblia de forma clara. Eu posso claramente anular o efeito da obra de Cristo. Então, eu não posso anular o facto de Jesus ter morrido por mim. Claro. Isso eu não posso fazer. Mas eu posso anular o efeito que essa morte substitutiva, ou seja, que foi em meu lugar, eu posso viver de tal maneira ou tomar uma atitude que eu digo, olha, em meu lugar não quero. E mais uma vez, eu posso fazer isso de duas maneiras. Eu tanto posso fazer isso não querendo Cristo na minha vida e seguindo uma vida de pecado, de desobediência, ou eu posso fazer isso mantendo uma vida cristã, mas pelas minhas próprias obras e pela minha iniciativa. Como se eu pudesse, na verdade, eu é que me substituo a Cristo. Isso leva a pensar naquela passagem de Mateus, quando Jesus diz que quando Ele voltar, muitos irão quase fazer uma lista das coisas que fizeram, dos empreendimentos que tiveram, não é? E Deus diz claramente, não vos conheço. Muitos vão dizer Senhor, Senhor. O que é estranho, não é? Porque tiveram altos cargos, vamos dizer assim, ou boas responsabilidades na igreja, foram conhecidos, interviram muitas vezes até na sociedade, e de repente Deus diz, não vos conheço. Jesus diz isso naquelas tremendas palavras de Mateus 25, quando muitos vão dizer, então, mas nós não te visitámos, não é? Não te demos de comer, claro. E Ele claramente vai dizer que não. Então, isto revela precisamente que há claramente estes dois extremos, como ainda há pouco falavas, de anular a obra de Cristo. Portanto, eu tanto a posso anular não a considerando, ou posso anulá-la por colocar-me a mim nesse lugar, que é, no fundo, tudo o que tem a ver com o legalismo, na sua essência, que é tentar, pelas minhas obras, adquirir a salvação. De uma maneira ou de outra, eu aniquilo o quê? A obra e o potencial da obra que Cristo fez. Claro. Então, eu não posso fazer com que a obra deixe de existir, porque ela está lá, mas eu tiro-lhe a eficácia de agir na minha vida. E então eu perco-me. É por isso que o livro de Atos diz claramente, não há nenhum outro nome através de quem alguém possa ser salvo. E o mais estranho é nós pensarmos que há muita gente que vai até à igreja, à sua igreja, e de repente está perdida. Sim, isto é... É estranho, não é? É trágico, é estranho, mas isso é o que a Bíblia claramente nos diz. Ou seja, muitos estão de facto perdidos, aparentemente dentro do caminho da salvação. E é por isso que Jesus diz claramente que um dia há de fazer separação Faz entre essa o trigo separação, e o joio, não é? O trigo e o joio, quer dizer, eles crescem juntos, são visíveis. Muitas vezes nós até gostamos de catalogar, mas aquilo ali deve ser trigo. Normalmente o joio é sempre o outro. Pois. Não é? Normalmente eu sou sempre o trigo, claro, e o outro é o joio, não é? A nossa percepção, infelizmente, naturalmente tende para isto. Mas a verdade é que eu posso anular a eficácia de uma obra que eu sei que já foi feita. Ora, Cristo então e a obra de Cristo ajuda-nos com certeza a compreender que acontece o mesmo com o Espírito Santo. Claro. Ou seja, extingui-lo é tirar-lhe a eficácia ao seu ministério. É isto que é extingui-lo. E mais uma vez eu posso fazer isso porque me deixei de lhe dar ouvidos, porque não o quero na minha vida. É evidente que eu também o posso fazer isso retirando-lhe a oportunidade de ele agir tal como ele quer na minha vida. Por exemplo, se eu, mesmo na vida espiritual, quiser ser eu a conduzir o meu próprio caminho. Se o Espírito talvez me queira levar por um caminho e eu digo, não, este é que é o caminho, é isto que eu quero fazer. Claro. E quando a nossa vontade começa a ser soberana, é evidente que eu estou a tirar a eficácia
da obra do Espírito Santo. Talvez um exemplo prático para terminar seja o facto da Bíblia dizer, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 6, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, assumindo esta verdade, que o meu corpo, portanto, aquilo que eu faço com o meu corpo, nós muitas vezes fazemos a aplicação deste texto em coisas que têm a ver com o estilo de vida, por exemplo, mas também pode ter a ver a maneira como eu uso os meus membros. Sim, porque nós achamos-nos donos de nós próprios, não é? Quando nós temos a percepção que, bem, pelo menos nós não somos donos, porque Cristo é o dono, mas na verdade Ele deu-nos liberdade de fazermos o que queremos. Claro. Por isso eu posso usar os meus membros do meu corpo para a minha perdição, para devassidão, por exemplo, para idolatria, não é? Para perversidade, Claro. dos mais variados tipos. Quando eu uso o corpo para a perversidade, é evidente que o que é que eu estou a fazer? Ele é o templo do Espírito. Quer dizer, o potencial do meu corpo ser templo do Espírito está lá. Essa obra, ela existe. Mas eu, quando faço com o meu corpo aquilo que eu quero e o destruo, eu estou a retirar ao Espírito Santo o potencial. A sua obra deixa de ser eficaz. Por isso, aqui está um exemplo de que nós, de facto, podemos extinguir o Espírito Santo. Por exemplo, permitindo que o nosso corpo seja instrumento do diabo e não do Espírito. Nós não temos mais tempo, mas penso que amanhã poderíamos ver qual é o resultado de extinguirmos o Espírito Santo na nossa vida. Amanhã vamos chegar ao ponto, ao limite, ao extremo. Pior do que resistir-lhe, pior do que entristecê-lo e pior do que extingui-lo. Será que há uma coisa pior do que isto? Vamos ver. Amanhã vamos ver. Fica aqui, portanto, já, eu diria, um bocadinho do véu, abrirmos um bocadinho do véu daquilo que poderemos falar amanhã. Portanto, não se esqueça, voltamos a estar aqui na Rádio RCS consigo, neste mesmo horário. Passamos também pelo Facebook e pelo Hope Channel Portugal, mas amanhã vamos terminar esta sequência de 5 dias, mostrando-lhe o que é que pode acontecer quando nós resistimos, quando nós entristecemos, mas pior do que tudo, quando nós extinguimos o Espírito Santo na nossa vida. Fica encontro, então, marcado para amanhã.